A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo e estamos indo para a segunda aula, ou segundo estudo, que fala sobre a obra de Cristo, da apostila Discipulado Lado a Lado. Amém? Nós estamos indo para o segundo volume, dessas aulas. Então tem sido maravilhoso, porque esses passo a passos vão dar muito discernimento para aqueles que decidiram buscar conhecimento e se preparar, Então é passo a passo para a evolução e o crescimento espiritual. Então você fez uma boa escolha em estar aqui e participar e buscar conhecimento para a sua vida ou relembrar coisas que você já estudou algum tempo atrás e que talvez esteja um pouco aí sumida da sua memória, e você vai relembrando e isso vai acendendo a chama dentro do seu coração, ok? Prepare aí a sua Bíblia, lápis, borracha, caneta, da forma que você quiser organizar o seu estudo. Estudo número 2, obra de Cristo. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui. Por que será que o Filho de Deus, vivendo na glória dos céus, resolveu tornar-se homem e viver aqui na terra? Ponto de interrogação. O nascimento de Jesus como um bebê foi a forma escolhida por Deus para enviar seu Filho ao mundo. O Filho é chamado encarnação de Deus. Isso nos faz perguntar o que o eterno Filho de Deus veio fazer no meio de seres humanos, imperfeitos e limitados como nós. A Bíblia nos fala que ele veio apesar de nossas imperfeições e mais exatamente por causa delas, ok? Então nós vamos entender a obra de Cristo nesse segundo estudo para que você se pontue acerca da sua fé, ou quem acabou de se converter, entender a base da nossa fé, que é Cristo, E às vezes as pessoas não entendem tanto, Então é necessário um estudo claro, mesmo que seja simples, rápido, mas claro, da obra de Cristo, para que a pessoa ela comece a entender o reino de Deus, para que ela não fique perdida dentro da igreja, ok? Escreva aí, a condição humana. A condição humana. Primeira pergunta. Qual era a condição da humanidade após o pecado de Adão e Eva? Ponto de interrogação. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 5. Qual era a condição da humanidade após o pecado de Adão e Eva? Ponto de interrogação. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então abra sua Bíblia, leia, pause o vídeo, volte o vídeo, quantas vezes for necessário, e dê a resposta. Coloque R de resposta embaixo. A humanidade estava totalmente corrompida pelo pecado, ok? Observação. O ser humano estava sempre maquinando em fazer o mal. Então, depois que o pecado entra, nós vamos ver que na história, Deus sempre tentando ali trazer de volta a humanidade para o eixo, mas nós vemos que o ser humano, depois da queda no Éden, ele tem uma facilidade uma facilidade extrema de se corromper. Pergunta número 2, escreva aí. A partir de quando a maldade se manifesta na vida do ser humano? Ponto de interrogação. A partir de quando a maldade se manifesta na vida do ser humano? Ponto de interrogação. Leia o Salmo 51, 5. Ok? Coloque R de resposta e veja a resposta lá no Salmo 51.5, ok? Desde o seu nascimento. Então o ser humano, ele
ele tem a maldade no coração desde o seu nascimento, ok? Observação. Para não dizer desde a sua concepção, a criança já nasce pecadora e manifesta o pecado desde a tenra infância. Apesar de não ter consciência ou culpa disso, ok? A criança não tem nem consciência nem culpa, mas vem através do erro de Adão e Eva, e a terra se corrompeu, ok? Então você pode colocar aí também, para você ler, tá? Provérbios 20, capítulo 20, versículo 11. Então, dentro dessa segunda pergunta, você pode colocar também aí Provérbios 20, 11, e aí você lê lá e vai te gerar clareza sobre isso, ok? Vamos lá, pergunta número 3. O que Jesus disse que está dentro do coração humano? O que Jesus disse que está dentro do coração humano? Leia lá Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Coloque aí no final. Aí você vai colocar R de resposta no final, embaixo, e vai ler Marcos 7, 21 e vai responder: todo tipo de maus pensamentos. Então você leia lá e responda, ok? Observação. Coração aqui representa a natureza humana corrompida pelo pecado, não a válvula que bate dentro do nosso peito aí, que leva sangue para os órgãos, para as veias, mas está falando sobre a natureza humana, ok? Então veja lá e escreva, ok? Eu já estou dando uma ideia de resposta, mas por favor, leia os textos bíblicos e coloque lá. Até porque eu sei que tem pessoas que não sabem ler e escrever. Então, esse vídeo também é de uma forma para que ajude essas pessoas também, já dando também ali uma resposta, está um pouco mais limitada, mas uma resposta para que essas pessoas também possam desenvolver e crescer na fé. Então, esse vídeo também ele é voltado para essas pessoas, ok? Então coloque aí. Pergunta número 4. O ser humano é bom ou mal? Ponto de interrogação. O ser humano é bom ou mal? Ponto de interrogação. Responda de acordo com o que Jesus disse em Lucas, capítulo 18, versículo 19. Então você vai lá em Lucas, abra sua Bíblia, no capítulo 18, versículo 19, e coloque a resposta embaixo. Que o ser humano é mau, ok? Observação. Jesus mesmo, não tendo pecado, se colocou ao lado da humanidade para dizer que nessa terra ninguém é bom. Bom é somente Deus, ok? Bom é somente Deus. Pergunta número 5. Leia Romanos, capítulo 3, versículo 23 e responda. Leia Romanos, capítulo 3, versículo 23 e responda. Alguém pode escapar das consequências do pecado? Ponto de interrogação. Leia Romanos, capítulo 3, versículo 23 e responda. Alguém pode escapar das consequências do pecado? Ponto de interrogação. Coloque R de resposta, leia Romanos capítulo 3, versículo 23 e responda. Claro que não, né? Quando eu falo claro, a pessoa pensa que... Mas não, ninguém pode escapar da consequência do pecado. Aí coloca embaixo, por quê? Ponto de interrogação. Por quê? Ponto de interrogação, você coloca embaixo R de resposta. Porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Ok? Pule uma linha, coloca a pergunta número 6. Pergunta número 6. E que consequência grave o pecado traz para a vida do ser humano? Ponto de interrogação. E que consequência grave o pecado traz
para a vida do ser humano? Ponto de interrogação. Então você vai lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, capítulo 23. E coloca a R de resposta embaixo e veja o que acontece. Ok? Então a consequência grave do pecado é a morte espiritual, o afastamento de Deus, como diz as Escrituras, né? Que o que afasta os homens de Deus é o pecado, que faz separação, ok? Observação. Morte espiritual, entendemos a completa separação de Deus. Embaixo você vai colocar Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, colocar R de resposta e vai ver o que está escrito lá e responder. Separa-nos de Deus. É uma separação também de Deus, vai falar em Isaías 59, 2. Mas leia o capítulo 59, versículo 2 de Isaías, ok? Vamos lá para uma conclusão. Diferentemente do que muitos imaginam, o ser humano é mau, é pecador por natureza. Nesse estado de pecado, ele se encontra sob a condenação diante de Deus. Nada, absolutamente nada, ele pode fazer para mudar esse quadro, a não ser que Deus intervenha em sua vida. Foi exatamente o que Deus fez. Ele interveio na história da humanidade, enviando o seu Filho para nos resgatar. Então Deus intervém para que o ser humano não fosse diretamente condenado, entregando Jesus sendo um sacrifício em nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. O sangue de Cristo não encobre os nossos pecados, mas ele perdoa os nossos pecados e nos dá o direito de vida em Deus e de nos reconectar com Deus. É como se um tempo da sua vida você tivesse escrito uma história em um caderno e aí de repente você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e ali fosse apagado aquela história e te dasse um caderno em branco para você começar a escrever uma nova história. Não que apague o que você fez lá atrás, mas que a partir do nascimento em Cristo Jesus é uma nova história, uma nova vida que você vai viver. Amém? Aquela velha criatura morre e nasce uma nova criatura. Até mesmo o próprio batismo nas águas simboliza isso. A morte da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Ok? Escreva aí. O que Deus fez? O que Deus fez? Pergunta número 7. Ok? Como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado? Ponto de interrogação. Leia em João, capítulo 3, versículo 17. Como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado? Ponto de interrogação. Leia João, capítulo 3, versículo 17. Coloque R de resposta embaixo. Ok? O que está escrito lá em João, capítulo 3, 17? Deus enviou seu Filho para nos salvar. Ok? Então, leia lá e veja a resposta para esta pergunta. Observação. Isso demonstra o quanto Deus ama a humanidade. Deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Pergunta número 8. E o que Jesus fez por nós? Ponto de interrogação. Leia primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Coloque a rede de resposta embaixo. E leia 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Observação. A morte que era nossa, ele recebeu em si mesmo, em seu corpo. Então, a morte que era destinada a nós, Jesus toma para si, recebe para si a morte, e morte de cruz, derramando todo o seu sangue e perdoando, e comprando-nos para Deus e perdoando os nossos pecados. Amém? Pergunta número 9. Para que um homem bom, no caso Jesus, morreu em favor dos maus, no caso nós? Leia 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, e responda embaixo. Coloque a de resposta, leia o texto e responda. Para que um homem bom, Jesus, morreu em favor dos maus, nós? Leia 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para nos levar a Deus. Amém? Observação. Fomos afastados de Deus em Adão, no pecado de Adão, e fomos aproximados em Cristo, no sacrifício de Cristo. Amém? Pergunta número 10. Conforme João 3,16, o que motivou Deus a agir em nosso favor? Ponto de interrogação. Pergunta número 10. Conforme João 3,16, o que motivou Deus a agir em nosso favor? Ponto de interrogação. Coloque R de resposta embaixo e responda. O que motivou a Deus a agir em nosso favor? O seu grande amor por nós. Então você pode até colocar lá o versículo do João 3,16, que está correto também. Pergunta número 11. Leia João capítulo 3, versículo 36 e responda. O que acontece aos que creem em Jesus? Ponto de interrogação. O que acontece aos que creem em Jesus? Coloca R de resposta embaixo, leia o texto e responda. Esse tem a vida eterna. Amém? Esse tem a vida eterna. Pule uma linha e coloque aí. E o que acontece aos que se mantêm rebeldes a Jesus? Ponto de interrogação. Pule uma linha, coloque R de resposta. Nunca terão a vida eterna, mas sofrerão para sempre o castigo de Deus. Amém? Conclusão. Diante do estado de perdição e condenação em que nós nos encontramos ou encontrávamos, Deus enviou seu Filho para ser sacrificado pelos nossos pecados. Por meio de Jesus, somos perdoados e reconciliados com Deus. Mediante tudo o que Jesus fez por você, qual será a sua decisão? Abra o seu coração e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o tempo da sua salvação. Então, mediante tudo que Jesus fez por você, qual é a decisão que você vai tomar? Você vai continuar no mesmo rumo ou vai entregar a sua vida a Jesus e ser uma nova criatura, se transformando em verdadeiramente filhos de Deus, recebendo o sacrifício de Jesus, se tornando uma nova criatura e assim poder passar a eternidade com Cristo e com Deus. Amém? Chegamos no fim desse estudo, a obra de Cristo, estudo número 2, do tema fé. Então nós entramos em um processo de 12 aulas novamente, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, vai te dar discernimento, eu creio que você vai evoluir com o seu conhecimento e também poderá ensinar outras pessoas a crescer no conhecimento e na graça, para poder evoluir a cada dia, avançar a cada dia, né? Como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas
e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Olha que coisa linda. Amém? Antes de nós orarmos, para a gente finalizar aqui, eu gostaria muito da sua colaboração para que esse vídeo, essa aula, chegue para mais pessoas. Como? Você compartilhando este vídeo. Quando você compartilha, para que possa chegar em mais pessoas. Talvez nesse exato momento tenha alguém precisando ouvir essa mensagem. Também você pode curtir e deixar um comentário. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que este vídeo tem uma relevância e ele passe a divulgar este vídeo para mais e mais pessoas. Isso é uma forma de você colaborar com o evangelismo. Quando você curte e comenta esse vídeo, você está evangelizando. Quando você compartilha, você também estará evangelizando. Se você não faz parte ainda deste canal, faça parte deste canal. Aqui nós temos várias aulas e alguns vídeos com algumas ministrações que eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então, até a próxima aula. Agora se concentre que nós vamos orar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Santo dos santos, Senhor dos senhores e Rei dos reis, aqui estamos finalizando mais uma aula sobre a obra de Cristo, que o entendimento possa estar na mente e no coração dos teus filhos. Tira todo o empecilho, toda a barreira que os atrapalhe, que eles possam a cada dia, Senhor, se envolver com o estudo e com o crescimento da Tua palavra. A Tua palavra é verdadeiramente alimento para o nosso espírito e aquieta as nossas almas. Pai, que neste dia seja um dia de bênção extraordinário, de paz, que eles possam ter uma colheita abundante e que o Senhor faça coisas extraordinárias na sua casa, na sua família, e que através do conhecimento eles possam crescer e também ensinar outras pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.